Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Seguinte, na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, isso vem com alguns, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder. Aí na sequência o áudio diz, rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o Exército, com as Forças Especiais, as Forças Armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes, sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então eu vou permanecer em silêncio. Ainda com base, por exemplo, nessa denúncia, que na verdade a denúncia, como todos sabem, já é de conhecimento, o coronel Casemiro encaminha para o senhor um quadro. Nesse quadro ele explica supostas alternativas à sucessão presidencial, todas elas, como nós sabemos, absolutamente ilegais, ilícitas, sem nenhum respaldo constitucional. E as mensagens, elas clamavam que as intervenções seriam para atender um pedido do povo, para que as Forças Armadas tomassem as ruas, né? E aí ela vem colocando aqui, por exemplo, ele fala, vai trazendo algumas diferenças, né? Aí ele fala, por exemplo, do artigo 142, cria, na verdade, aqui uma sequência do que ocorreria, depois ele fala da intervenção militar, depois de uma intervenção federal, né? E aí, da mesma forma, o coronel, o Casemiro, na verdade, coloca que seria uma explicação de fato interessante, né? E aí, uma explicação que deveria, inclusive, ser maior discutida. E o senhor recebe, na verdade, essa informação, senhor Fábio, de um subordinado seu, quer dizer, não é de alguém que é meu superior, não podia fazer nada, receber. Não, o senhor recebe de um subordinado seu. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpista, de cunho golpista? Excelência, conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Ainda em relação, por exemplo, aí no mês de novembro, porque nós tivemos precisamente o mês de outubro e o mês de novembro com verdadeiros questionamentos, não é, depois do resultado do processo eleitoral. Então houve um clima, na verdade, no Brasil inteiro, sobretudo aqueles que não estavam aceitando o resultado das eleições. E aí, no dia 1º de novembro, o senhor recebe um outro conteúdo de fraude nas urnas eletrônicas e um possível relatório das Forças Armadas, e o senhor afirma categoricamente, a cobra vai fumar. Nessa informação que o senhor responde, na verdade, pelo seu aparelho celular, o senhor responde ao Casemiro, né? Ou seja, ele fala, olha, não fique triste, as Forças Armadas vão entregar o relatório amanhã, que o Alexandre de Moraes pediu, e as Forças Armadas diz que só entregaria depois do segundo turno, depois do resultado. E amanhã eles estarão entregando o relatório, a prova de que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, porque temos o exemplo lá da Bahia, do Nordeste, onde tem 182 municípios que cometeram erros gravíssimos, como Barreiras, onde tem 156 municípios e tal e tal. Aí o senhor recebe. Quando o senhor recebe essa informação, que é mais uma vez uma montagem ali, que é atribuída a algumas pessoas que faziam parte do processo eleitoral, o senhor responde, a cobra vai fumar. O que o senhor queria dizer com essa frase? Excelência, pelas mesmas razões já explicitadas, vou permanecer em silêncio. E aí, eu sei que o senhor não vai responder a todas as próximas perguntas, mas é muito interessante que a gente possa fazer essa exposição aqui. Mais na frente, o senhor vem com outro compartilhamento de mensagens. Ou seja, nós estamos aqui falando de o compartilhamento de dados, naquele momento, pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
Ou seja, não era um militar qualquer, não era um integrante qualquer do Sistema de Segurança Pública de Brasília. Nós estamos tratando do mais alto comando militar da Secretaria de Segurança Pública do DF, né? O senhor, então, recebe uma imagem na qual alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral, e aí, especificamente, o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato, do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento, e aí a frase é: a cara de quem tem as cartas na manga. Aí o senhor responde: será que o Brasil tem jeito? Mais uma vez, qual a motivação e o porquê desse questionamento e dessa sua pergunta em relação ao Casemiro? Excelência, pelas mesmas razões, vou permanecer em silêncio. Agora vem uma outra mensagem que é impressionante, né? Essa aqui, mais uma vez, o senhor conversando com o Casemiro. Aí o Casemiro, na mensagem que ele envia ao senhor, na denúncia, ele diz para o senhor o seguinte: o conteúdo pode não comprovar nada, mas servirá para acirrar os ânimos e provocar explicações. Em outra mensagem, o senhor diz que os órgãos eleitorais tiveram o descaramento de fraudar em uma urna que um candidato tinha recebido 0 votos. Quer dizer, aqui, quando o Casemiro conversa com o senhor na rede social, especificamente no WhatsApp, ele diz: olha, como você diz, olha, a informação é mentirosa. A informação, ela pode não comprovar nada, mas ela vai alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Acirrar os ânimos e provocar explicações. Ou seja, essa distribuição de mensagens e de informações fake logo depois do processo eleitoral tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral. A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões explicitadas, vou permanecer em silêncio. Aliás, ânimos que foram muito acirrados, tanto no dia 12 de dezembro, especificamente, quando nós tivemos várias manifestações aqui em Brasília, como no dia 24 de dezembro, com a tentativa de explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília, e culminando com o 8 de janeiro, que foi exatamente o que ocorreu. Veja, mais na frente, a partir do dia 30 de outubro, a gente acompanhou, a senadora Soraya, manifestações criminosas de obstrução de rodovias, né? Pediu o pessoal aí atrás fazer um pouco de silêncio, a relatora está com a palavra. Precisamente no dia 30 de outubro, né, a gente viu várias manifestações criminosas no Brasil inteiro, com obstrução de rodovias, ataques, inclusive, a torres de transmissão. E nesse momento o senhor tomou conhecimento, mas respondeu por ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal que a Polícia Militar do DF deixará de identificar e de abordar os veículos por considerar, entre aspas, fala aqui da sua resposta em ofício, entre aspas, deixará de identificar e de abordar os veículos por considerar inexistência de infração administrativa. Aí, em adição, o senhor exprimiu quantas manifestações nas imediações aqui do QG, do acampamento, que não seria possível identificar lideranças por tratar os eventos como atos, abra aspas, de iniciativa popular ou sociedade civil organizada. Ou seja, o acampamento montado aqui, que de lá, por todo um processo de investigação que nós acompanhamos, na verdade, foi a ação embrionária para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor responde isso lá atrás, ainda no mês de novembro, precisamente. Hoje, o senhor continua com esse mesmo pensamento? O acampamento era um acampamento de iniciativa popular e da sociedade civil organizada sem cunho golpista? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Senhor Fábio, fazendo um levantamento aqui dos locais em que o senhor, na verdade, os grupos, sobretudo os grupos de WhatsApp, que faziam esse compartilhamento, o senhor integrava, por exemplo, um grupo que era chamado de Águia Primeiro CPR. E tinha um outro grupo que é ADI DOP /Operações. São grupos que faziam o compartilhamento dessas várias informações, desses vários vídeos e áudios, né? E nesse grupo, inclusive, havia a participação de hoje companheiros seus que foram presos da mesma operação de 11 dias atrás, né? Dentre eles o Naime, que foi preso antes, mas o senhor, o Flávio, o Casemiro, na verdade, e outros nomes. Eu pergunto para o senhor, nesse mesmo grupo,
que vocês faziam o compartilhamento de áudios e de vídeo golpistas, vocês receberam algum tipo de alerta referente ao ato do 8 de janeiro? Se o senhor recebeu, quem lhe passou ou quem compartilhou essas informações também referente à possibilidade de ataques à sede dos três poderes para o dia 8 de janeiro? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. No dia 7 de janeiro, as mensagens, inclusive nesse grupo, né, elas foram muito intensas, precisamente no dia 7 de janeiro, a partir das manifestações, né, que estavam realmente a aparecer, inclusive com a temática que todos nós acompanhamos, né, com o tema tomada do poder pelo povo, né? E aí havia, por exemplo, o material que era transmitido nesse grupo de WhatsApp, no qual o senhor, na verdade, estava participando, e não apenas, o senhor era um integrante do grupo. O senhor compartilhava as informações que recebia nesse grupo com outras pessoas, como essas, na verdade, que eu acabei de relatar. E uma das informações, ela vem, inclusive, didaticamente, ela vem com evento. Pastor Henrique, que usa uma didática muito importante nas suas exposições, Pastor Henrique, eles buscaram aqui uma coisa meio didática, colocar tomada pelo poder, ato de iniciativa popular, aí vem local, setor militar urbano, esplanada dos ministérios, ânimos, aí coloca desdobramentos, coloca ânimos tranquilos, desdobramentos no setor militar urbano, durante a madrugada, entre 2h e 6h30, os ônibus oriundos de outros estados embarcaram cerca de 170 pessoas, a grande maioria delas seguindo para o interior dos acampamentos no QG. Quer dizer, isso aqui antes, no dia 7, neste momento, que era um dia anterior, aonde as definições para o dia 8 de janeiro estavam sendo tomadas. Neste momento, o senhor já não começou a compreender a possibilidade de haver no dia seguinte uma manifestação com acerramento de ânimos e com a possibilidade real, por exemplo, de quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Em uma das mensagens também do dia 7, a frase era o seguinte: chegou a hora, o 8 de janeiro será um divisor de águas. Ou seja, todas as informações que vêm até o senhor, até aquele presente momento, eram informações claras, demonstrando claramente de que realmente havia uma possibilidade e uma ação iminente ali que colocaria, na verdade, em xeque e em risco, é bom lembrar, em risco a vida das pessoas, todas as pessoas. E aí, quando eu falo das pessoas, inclusive, de militares até, que poderiam ser e que deveriam, na verdade, ser direcionados para aquele lugar. Daí a necessidade de serem pessoas com uma certa experiência para poder fazer, de fato, esse enfrentamento. Já que o senhor não vai me responder, cadê o organograma? Me dê aqui. Nós temos, na verdade, um organograma da Secretaria de Segurança Pública, né, onde apresenta aqui claramente a posição de cada um, né, o senhor como comandante-geral, depois vem, por exemplo, o Clepter Rosa, que ele é o subcomandante, depois vem o Paulo José, que estava ali em substituição do Naime, lá no DOP, depois vem o Casemiro, que era o responsável pelo primeiro CPR, não é? E aí depois vem, por exemplo, o Flávio, que era também responsável por uma guarnição, depois veio o Rafael, que é o tenente Rafael, que era responsável, na verdade, pelo batalhão de choque. Todos eles, senhor Fábio, sob o seu guarda-chuva, né? Sob a sua responsabilidade, né? Mas, antes de chegar o 8 de janeiro, como eu disse, nós tivemos o 12 de dezembro. E no 12 de dezembro, deputada Jandira, quando houve a tentativa de invasão da Polícia Federal, ao invés de o efetivo da Polícia Militar do DF seguir para a sede da Polícia Federal, eles, na verdade, seguiram para a superintendência totalmente divergente de onde estavam ocorrendo as manifestações e a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Eu pergunto ao senhor, quem autorizou esse deslocamento contrário ao ponto que deveria ser direcionado, que seria a sede da Polícia Federal? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Coloca aqui para mim, no compartilhamento das informações que eram no grupo onde o senhor Fábio integrava. Lá nesse compartilhamento de informações havia, por exemplo, os comunicados, né? O Clepter, e aí foi no dia 4 de janeiro.
Aí não foi só no dia 7 de janeiro, foi no dia 4 de janeiro, 4 dias antes do 8 de janeiro. No 4 dias antes do 8 de janeiro, você vê aqui os banners, na verdade, sendo compartilhados, né? Aí tem um deles aqui, esse aqui, não deu para colocar, mas, por exemplo, aqui ele fala Revolução Militar pelos militares brasileiros. Aí um outro banner, comunicado, tomada de poder pelo próprio povo, 7 e 8 de janeiro, Movimento Patriotas. Depois, tomada pelo poder, Congresso Nacional, Brasília, Distrito Federal. É greve geral, povo na rua, não tem dia para acabar. Essas informações chegaram exatamente 4 dias antes nos mesmos grupos. Ou seja, o senhor Fábio, o senhor recebeu essas informações 4 dias antes e vocês não tomaram uma medida à altura do que deveria tomar, no sentido de se preparar para ter um planejamento de fato operacional. Porque, eu estou com a fala, porque teve um PAI, que foi um plano de ação integrado apresentado, e depois teria que ter um plano de operação integrada, onde cada um desses órgãos deveria fazer o seu planejamento operacional para atender a um informe do sistema de inteligência, tanto da própria Secretaria de Segurança Pública quanto da ABIN. A sua responsabilidade, que era estratégica, né, como eu disse, no seu guarda-chuva está toda a organização militar aqui do DF, o senhor não deu ordem, o senhor não determinou, o senhor não orientou, o senhor não estabeleceu metas para que cada um desses batalhões e cada uma das áreas específicas do âmbito da Polícia Militar tomasse as medidas cabíveis para evitar o que a gente acompanhou no 8 de janeiro? Excelência, vou permanecer em silêncio. O senhor vai ficar permanecendo em silêncio direto, então eu vou aqui passar até mais para apresentar de fato todo o conteúdo de informações que constam hoje da denúncia da PGR, que evidenciaram de fato a sua prisão, né? Como eu disse, você, em geral, em situações como essa, você cria, na verdade, ordem de serviços. Você cria um plano de operação para que ele realmente possa ser efetivado, né? Na CPI aqui da Câmara Legislativa do DF, o senhor disse que o planejamento operacional não tinha sido realizado e que tomou conhecimento a esse respeito apenas com o relatório do interventor Ricardo Capelli. Ora, o Ricardo Capelli, a intervenção aconteceu na noite do dia 8. Somente no dia 9, eu quero até a confirmação qual foi o dia específico da apresentação do relatório pelo interventor, que foram dias depois. Ou seja, o senhor afirmou que o senhor só teve conhecimento desses atos com o relatório do interventor Capelli. Quer dizer, é tempo demais. Ou é ineficiência demais, ou é não olhar para o que de fato estava ocorrendo diante do senhor, né? Já que todas as informações da ABIN chegaram e da própria inteligência no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, né? Como é que foi, senhor Fábio, a atuação, por exemplo, do coronel Paulo José? 27 de janeiro. O relatório é de 27 de janeiro de 2023. Ou seja, quase um mês, na verdade, 20 dias depois, o senhor, na verdade, passa a ter informações de que deveria ter uma ação mais enérgica. Ou seja, a situação, de fato, já havia sido finalizada, né? Vou aqui deixar de lado algumas perguntas, já que o senhor realmente não está respondendo. O senhor afirmou na Polícia Federal que o efetivo do dia 8 de janeiro teria sido de 440 pessoas e que foi confrontado pela Coronel Cíntia, então integrante da Secretaria de Operações Integradas, que disse, através já de depoimento, ter sido planejado o efetivo de 600 pessoas. O senhor pode me dizer, acho que é uma pergunta muito, muito fácil que o senhor pode me responder aqui, quantos militares de fato foram designados para o dia 8 de janeiro? Excelência, vou permanecer em silêncio. Veja, o que nós temos de fato de informação é que a quantidade de efetivo designada foi de apenas 200 alunos do curso de formação que foram realmente direcionados para esse atendimento. Aí veja, ganhando aqui tempo. Houve apenas a designação de 200 militares, ou seja, ainda alunos, para uma situação de confronto, aonde, Rogério Correia, naquele momento havia o chamamento de pessoas que sabiam manusear armas, que são os CACs, né? Aonde, naquele momento, a gente tinha acabado de acompanhar o 12 de janeiro com a invasão à sede da Polícia Federal, aonde, naquele momento, a gente tinha acabado de acompanhar o 24 de dezembro com a tentativa da explosão de um carro-bomba no aeroporto de Brasília.
com vários informes, desde o dia 2 de janeiro, passando pelo dia 4, dia 6, dia 7, com um plano de operação, de um plano de ação integrada já apresentado. Diante de tudo isso, o que é feito? É enviado um efetivo de apenas 200 alunos, aonde esses 200 alunos foram designados, aonde apenas esses 200 alunos foram direcionados sem água, sem comida, sem EPI. Ou seja, eles, além de não terem a formação e a experiência necessária para o enfrentamento dessa natureza, graças a Deus, a Marcela sobreviveu e outros mais sobreviveram, mas poderiam ter morrido, porque não havia ali a quantidade de efetivo suficiente para esse atendimento. Vocês sequer providenciaram alimentação e água. Essa é uma prática recorrente pela Polícia Militar? Excelência, vou permanecer em silêncio. E aí, então, eu vou trabalhar aqui com os vídeos, com as imagens. Aí, então, você tem no 8 de janeiro já o ato em si, não é? Que foram exatamente as manifestações aqui. Eu queria que o senhor, gostaria muito que o senhor me respondesse uma pergunta que é muito importante. Eu não consegui aqui levantar esse horário exato. Como se deu e como o senhor foi chamado para chegar até aqui no Congresso Nacional, que o senhor chegou primeiramente aqui na parte da chapelaria. Como o senhor chegou até aqui? Eu vi que o senhor veio sozinho, o senhor não veio com nenhum efetivo no seu entorno. Como o senhor foi chamado? Como o senhor foi avisado ou informado da forma e do nível, na verdade, de depredação que estava acontecendo aqui? Excelência, vou permanecer em silêncio. Bom dia, coronel. Bom dia a todos que estão aqui. Eu gostaria de deixar alguns pontos aqui. Infelizmente, a testemunha não vai responder as perguntas. Preparei aqui diversas, que era para esclarecimento, né, dessa CPMI. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos elencados. Primeiro, há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relator. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam, deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, né, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos de convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo, né, à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino, e ela encaixa como uma luva. Até mesmo porque, passa aí para mim, por gentileza, os tweets que eu separei, do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Pode passar, por gentileza. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10h18. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters, que deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. Ou seja, por que não houve também um emprego disso? Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça 272/2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido,
essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquirir os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo plano escudo. Afinal de contas, se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse plano escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas? Por que quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Horas, não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli, que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi-se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se, a capivara aqui do então ajudante ali de ordens, foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Horas, e se a gente tiver a quebra então telemática então dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino, deputado Marco Feliciano, será que a gente vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui? Porque quanto a nós que estamos aqui, nós estamos transparentes. Inclusive nós deixamos à disposição aqui, quando foi, por exemplo, a quebra telemática do Bolsonaro, quando quiseram colocar a quebra telemática da Michelle Bolsonaro. Agora, essa é a nossa linha de investigação. A linha de investigação da esquerda, meus senhores, diz respeito a um suposto financiamento de venda de joias em que o presidente Bolsonaro e a sua cúpula estavam vendendo para o exterior ou afins para poder financiar os QGs. Qual vocês acham mais verossímil? Qual vocês acham que de fato está mais atrelado à realidade? Simples assim. Porque nós aqui como CPMI não estamos colocando os nossos poderes em atuação. Por exemplo, eu acredito que ao não enviar as câmeras, a deixar claro de que não foram a sua totalidade que o Flávio Dino enviou, e se escusou ainda dizendo que ele só poderia intervir com autorização do governo, sendo que isso é mentira, porque nós temos aqui hoje o senador Moro, que anteriormente já foi também ministro da Justiça e que empregou a Força Nacional de Segurança quando ocorreram manifestações aqui, inclusive manifestações de milhões de pessoas, e nem sequer uma lixeira foi quebrada. Então isso que nós precisamos aqui esclarecer. Então, primeiro, dizer aqui a respeito da clara, evidente parcialidade da relatora, que eu lamento. Segundo, com relação às arbitrariedades jurídicas que foram feitas naquele dia. É engraçado, pessoal, de que o pessoal da esquerda, durante muito tempo, se apropriou da pauta direitos humanos. E eu não vi nenhum. Primeiro, que nem assinaram para poder abrir essa CPMI. Mas segundo, nenhum deles aqui deram um pinho sequer com relação à investigação das arbitrariedades das pessoas que foram presas indevidamente. Você teve uma pessoa que foi presa que é um autista de grau nível 5, onde inclusive nós tivemos ali também um morador de rua sendo preso ali no balaio com todos os outros. Houve alguma nota de repúdio? Inclusive eu pergunto, onde está a OAB? Porque quando é bandido, quando é menino, que não tem responsabilidade pelos seus atos, de 16 anos, que cometeu latrocínio, horas, é uma vítima, é o meio que ele vive. Quando é essa pessoa, vem movimentos sociais, vem a OAB, vem instituições de fora, exteriores, vem todo o pessoal da esquerda se envolver com relação a isso. Mas quando diz respeito a pessoas que estavam aqui, e inclusive chegaram no dia após ao dia 8, ou chegaram à noite depois da quebradeira, daí, de fato, não tem compaixão, não há direitos humanos. Ou seja, nunca foi de fato pelos humanos. Sempre foi, na verdade, uma seletividade para quem eles querem usar como forma eleitoreira. Tudo aqui se significa isso. Até mesmo porque utilizam aqui os 10 minutos que têm aqui, não para poder investigar, não para poder inquirir, mas para poder fazer com que há um desgaste do opositor eleitoral, que no caso é Jair Bolsonaro. Então, assim, eu lamento hoje, gostaria muito de fazer perguntas para o senhor esclarecedoras, mas o senhor permanece no seu direito de silêncio, que é constitucional, mas aproveito aqui esse momento para deixar claro, tanto as omissões, quanto as arbitrariedades jurídicas que ocorreu, e quanto também a parcialidade infeliz que a gente está vendo aqui nessa CPMI, mas que acredito que a verdade irá prevalecer. Obrigado, presidente. De todo modo, vamos reiterar aqui,
Não sou eu que digo. Nós temos precedentes. O ministro Torquato, em 2017, autorizou a utilização da Força Nacional para a proteção dos prédios públicos da esplanada dos ministérios em Brasília diante da ameaça de manifestação e depredação. Nós vimos até o vídeo aqui apresentado pelo senador Girão. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do Estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. Mente em relação ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Por que qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E eu vou me permitir que ela fazer a leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque, sob o dia 8, permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali. Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas, somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá, de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão, mas não se pode falar do Ministério da Justiça. E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal.